Às vezes a gente tem que parar de pedir sinais para Deus e começar a pedir coragem para tomar as decisões, encarar os confrontos daquilo que a gente precisa fazer na nossa vida para avançar. Às vezes a gente gasta muito tempo de oração, a gente ora, a gente reza, a gente clama, a gente grita, a gente suplica, a gente fica tentando encontrar um jeito para facilitar a nossa vida no que diz respeito às nossas decisões. Faz sentido ou não? Se não seria muito mais fácil se na minha vida eu tivesse o livro da minha vida, que foi escrito para mim, daquilo que eu tenho que viver, se eu tivesse ele na minha mão e se eu lesse, ó, tá tudo aqui, tudo que eu tenho que viver tá aqui, então é só seguir isso aqui. Isso aqui é o manual da minha vida no sentido no que diz respeito à minha história. Seria muito mais fácil, né? E às vezes o que a gente precisa entender é que existem alguns sinais que a gente vai ter, que a gente vai receber, né, e que Deus vai dar pra gente, que ele vai mostrar o que tem que ser feito, ele vai mostrar para onde tem que ir, mas ele não vai dizer o como. Porque a gente também tem que se virar. Ele vai dar direção. Se eu creio que Deus é Pai, Pai é quem dá a direção. Ele vai dar a direção, ele vai dizer, ó, faça isso ou vá para cá, para esse lugar. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir, pô. Eu tenho que ter coragem. E às vezes a gente tem que parar de fato. Às vezes não, a gente tem que parar de ficar pedindo sinal, porque esse negócio de a gente ficar pedindo um sinal, ficar tentando descobrir e ficar tentando... Esse negócio é porque a gente tem medo de viver até às vezes a nossa própria vida. Essa é a parada mais louca do negócio. Então, qual que é o rolê disso aqui? É que a gente tem que parar de pedir sinal e começar a pedir coragem, porque no final das contas a gente sabe muito bem o que a gente tem que fazer. A gente sabe a maioria das coisas que a gente tem de conflitos na nossa vida, de problema, de lugar para onde, do que a gente tem que fazer, de como que a gente tem que romper algumas coisas, de como que a gente tem que rampar em algumas coisas. A gente sabe o como fazer. A gente sabe quem que a gente tem que ir, em quem a gente tem que ir, como que a gente tem que chegar na pessoa, a gente sabe. E se a gente não sabe, a gente dá 2 Google na internet e a gente descobre. E a gente vê que o que falta pra gente conseguir realmente ter o resultado, aquilo que a gente está buscando e conquistar as coisas, é coragem. Ah, tá faltando cliente na minha empresa. Qual que é a falta de coragem que a gente está tendo de conversar com as pessoas na rua, pô? A gente vai num restaurante, vai almoçar, a gente chega, conversa com o garçom, a gente é gentil com ele é gentil com a gente, e a gente não consegue perguntar assim, pô, vem cá, quem que é o dono aqui? Ele tá por aí, volta e meia, como é que eu consigo conversar com ele, cara? Eu gostei muito desse ambiente, eu queria agradecer ele, eu queria elogiar pessoalmente ele. Cara, não é difícil, sabe? Não é difícil. E aí a gente vai se conectando com as pessoas, só que a gente tem medo até de conversar com os seres humanos. A gente tem medo de pedir ajuda, a gente tem medo de tomar atitude, ir lá e ser ousado em algumas situações. Então aí a gente fica gastando o tempo pedindo o quê? Ah, me dá um sinal. Ah, o que eu tenho que fazer? Ah, qual é o meu propósito de vida? Ah, o que eu tenho que... Ah, qual que é a faculdade que eu tenho que fazer? Qual que é... Cara, olha para as suas habilidades. Olha para aquilo que você tem. Começa a realmente entender que é uma coisa que eu tenho... e a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que essas coisas vão vindo à tona na nossa vida. Algumas pessoas um pouco mais novas, outras pessoas um pouco mais velhas, com mais idade. E a gente começa a perceber que realmente falta coragem. Coragem para tomar decisão. Quais são as decisões que você não está tomando porque está faltando coragem? A falta da coragem, a ausência da coragem, é a presença do medo. Então eu tenho medo de fazer tal coisa, eu tenho receio de fazer tal coisa, porque me falta coragem, me falta ousadia. E aí a gente começa a ver, eu gosto muito de estudar algumas histórias da Bíblia e não tem a ver com religião, tá? Esquece esse rolê de religião. Não tem a ver com isso. Tem a ver com vida. Tem a ver com vida. Eu gosto de estudar algumas histórias da Bíblia e eu vejo lá, Davi. Davi matou um gigante. Davi não tinha sido nem ainda nomeado rei. Ele era um moleque.
Tinha lá seus 17 anos, mais ou menos. E estava acontecendo um furdunço lá no rei, lá com o rei, com o exército do rei, que ninguém queria enfrentar o Golias, que era um gigante de, sei lá, 3, 4 metros de altura. Não lembro a estatura do cara agora. E esse cara estava afrontando o povo de Israel, na época, porque ele estava lá debochando dos caras, dizendo aí, foi mais ou menos assim o contexto do enredo, tá? Cadê? Cadê o Deus de vocês? Vocês não são os bichão? Vem aqui me matar, quero ver se vocês conseguem dar conta de guerrear, de lutar contra mim aqui. Quem que vocês vão mandar? Pode mandar o exército inteiro, que eu acabo com todos eles. E aí o Davi viu um negócio dele. Davi foi levar comida. Davi era pastor de ovelha, cara. Davi tava lá no pasto, limpando cocô de ovelha, levando comida pros bichos, protegendo pros lobos não vir, pros outros animais não vir para comer as ovelhas. Tava cuidando de ovelha, mano. Ele era fazendeiro. Ele era um caseiro, cuidando das ovelhas do pai dele. E aí ele foi levar comida pros irmãos que estavam na guerra. Lá, foram alistados para estar na guerra. Aí, quando ele leva lá, ele vê o gigante afrontando o exército. Ele olha e diz assim, quem que é esse maluco aí que tá afrontando o Deus que eu sirvo, aquele que eu acredito, que tá comigo e tal, os rolês todos. E tá falando tudo isso aí, e que loucura é essa? Davi chegou mais ou menos nesse contexto. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, a gente às vezes tem algumas virtudes em nós que são falsas virtudes. Porque às vezes essa paciência exagerada que você acha que tem, que eu acho que eu tenho, não é uma virtude. Eu tô achando que é uma virtude, mas na verdade é uma falta de coragem. Eu tô tentando fugir de confronto e fugir de conflito que eu tenho que viver, que eu tenho que enfrentar para poder romper em algumas coisas. Só que eu tô chamando isso de paciência, que é uma justificativa da minha cabeça para eu não fazer o que eu tenho que fazer. Para eu fugir do conflito que eu tenho que fugir. Porque eu tenho problema com conflito. Porque lá na minha infância, meu pai brigava o dia inteiro. Tô dando um contexto, tá? Não é a minha realidade, mas é a realidade de muita gente. Mas eu cresci num lar dos meus avós que eles se matavam o dia inteiro, era um xingando o outro. Aí é onde eu entendi que no meu contexto de vida, não eram os meus pais, eram meus avós. Os meus pais um pouquinho antes dos meus pais se separarem, mas eu vivi mais essa realidade que eu lembro do contexto dos meus avós. Então eles se xingavam o dia inteiro, se matavam dentro de casa, velho. Então eu, na minha cabeça, olhei pra isso e entrei num contexto de que, cara, eu não quero conflito na minha vida, não quero ficar brigando com as pessoas. E aí alguns anos atrás eu parei e eu reparei assim, caraca, velho, eu fujo dos conflitos, eu fujo dos confrontos. Por que é que eu fujo dos confrontos? Eu fui me dar conta que era isso. Aí eu justifico que, não, é que eu sou paciente, sou um cara calmo, sou um cara tranquilo, vai viver a vida de boa. Não, é falta de coragem de enfrentar os conflitos que eu tenho que enfrentar. Aí eu fico pedindo sinal, mas não quero enfrentar os confrontos que eu preciso. E não com as pessoas, confronto de vida. Porque às vezes eu tenho que confrontar o meu comportamento. Porra, eu quero ser um cara massa, bem sucedido, mas eu não me comporto como um cara bom, massa e bem sucedido. Eu preciso confrontar isso dentro de mim. O que me falta? Coragem? Para olhar para dentro e ver que o que eu preciso atualizar na minha cabeça, que eu estou vivendo uma configuração de passado ainda. Estou vivendo uma configuração de erro, eu preciso atualizar o software. Então, se eu preciso avançar na vida, e para eu avançar na vida eu preciso me comportar como quem já tem o que eu quero ter, eu preciso atualizar o software. Sacou? Então, Davi chega lá no rolê e diz assim, o que é esse maluco? Eu fico pensando, e se Davi, para matar o gigante, tivesse tido paciência ao invés de coragem? Ele ia estar orando para esse gigante morrer até hoje, velho. Ele ia morrer, o Davi ia morrer e orando pelo gigante, ia passar 600 mil anos na vida dele, e ele não ia matar o gigante. Só que Davi teve coragem de pegar uma pedra, uma funda, tacar ele na cabeça do bicho, o cara cair, pronto. O que impede? Quais são as faltas de coragem? Aí a reflexão é justamente essa.
Eu preciso parar de ficar pedindo sinalzinho, porque na maioria das vezes Deus já deu, já tá ali, você já sabe o que você tem que fazer, você só precisa ter coragem para executar. Então, a reflexão, qual que é a prática? A gente fica no campo filosófico demais ou na teoria demais, aí a gente vê qual que é a prática disso. Cara, como que eu faço para ter coragem? Aí eu preciso olhar e refletir. Esse meu comportamento, essa falta de resultado que eu tenho, estou tentando buscar um resultado, não estou conseguindo. O que é que eu não estou fazendo, que eu deveria fazer, que eu não faço porque eu estou com medo? Essa é a pergunta. Eu preciso fazer o que eu quero conquistar tal coisa. Só que aí a gente tem um macro e tem um micro. Para eu conquistar tal coisa, eu preciso trabalhar. Beleza, trabalhar. O que eu tenho que fazer para trabalhar? Eu preciso faturar tanto todo mês para poder chegar lá. Beleza. Para eu chegar, para eu faturar esse tanto no mês, o que eu tenho que fazer? Que eu não estou fazendo. No meu emprego atual não dá. Então tá faltando coragem de mudar? Tá faltando coragem de tentar algo novo? Tá faltando coragem de pensar numa ideia nova? Tá faltando coragem de conversar com alguém para te dar um conselho? Tá faltando coragem de sair do lugar onde você está e ir para outro lugar? Tá faltando coragem de mudar de estado, de cidade, de país? O que é? Aí é uma pergunta que tem soado nos meus ouvidos como um sino, de verdade, nos últimos 2 meses, talvez. O que é que te prende aonde você está? Porque o que me prende aonde eu estou também está relacionado com a minha falta de coragem de querer sair desse lugar. E pode ser um lugar geográfico, pode ser um comportamento, pode ser uma circunstância, pode ser um monte de coisa. O que é que está prendendo você? E na maioria das vezes, essa prisão que a gente está passando é mais emocional do que prática, do que executiva, do que você botar a cara e fazer. Porque é uma falta de coragem, é um medo do novo, é um medo de estabilidade, é um medo de não conseguir, é um medo de ser um fracasso, porque um dia lá falaram que você ia ser um fracassado na vida. É um medo, é um medo de errar. Tira da cabeça esse negócio que você não pode errar. Tira da sua cabeça. Entenda que a vida ela é feita de erros e você vai errar. Só que você não precisa ser burro de ficar errando toda a vida na mesma coisa. Porque até para errar a gente é burro. A gente erra toda a vida na mesma coisa ao invés de errar em coisa nova. Que pelo menos nós estamos tentando um negócio novo. Só que a gente vai sempre para o mesmo lugar, para os mesmos erros. A gente cai sempre nas mesmas porcarias da vida. Então tira da cabeça esse negócio que você não vai errar. Porque lá na escola ensinaram você que você não podia errar uma questão, que se você errasse uma questão, você ia levar você não ia ficar na média e não ia passar de ano, né? Foi isso que ensinaram pra você. Que você tinha que tirar pelo menos 7 em toda a prova. Aí o seu pai, sua mãe exigia de você que você tirasse 10. Aí você não podia errar, porque você tinha que ter nota 10. Você não vai ter nota 10 na vida nunca. Se você ficar na média já tá bom. Mas também se não ficar também tá beleza. Você busca tentar ficar na média. Mas se não tiver também, e aí? Vai fazer o quê? Eu era o cara que ficava na média, velho. Olha, se eu tirasse um 10 era um símbolo de festa. Tinha que matar um novilho, fazer uma costela, um churrasco, eu tirei um 10. E aí eu vejo que, como não faz sentido esse negócio de que a gente tem que acertar todas as questões, a gente tem que passar sempre no nota 10, louvor. Eu não lembro nunca de ter nem ganhado honra ao mérito. Aí você vai olhar pra mim e vai dizer assim, você era burro, então. Não, talvez hoje, dos amigos que eu tenho, que eu tinha na escola, na faculdade, na, no ensino médio, talvez eu seja um dos mais bem-sucedidos. Em questão de postura de vida, experiências novas, lugares novos.
liberdade de tempo, de poder ir, de vir. Sem presunção, mas talvez eu seja um dos mais bem-sucedidos. E aí? E não era o cara do 10. Então o rolê não tem a ver com a nota. Porque a vida, eu acho que a vida não tem nem nota. Que a gente tem fase na vida que se a gente pudesse dar uma nota seria dó, né? Mas a gente tem fases na vida. Fases boas, fases ruins. Aí a gente só tem que ter coragem de sair das fases ruins. E tem que ter coragem de manter as fases boas também. De continuar crescendo e executando. Então, a gente precisa, de fato, olhar com esse contexto, com essa reflexão de vida. Parar de ficar pedindo sinal e começar a pedir coragem para Deus para que você avance. Seja o que você acredita. Eu creio em Deus. Isso é base da minha vida. Então, e também não tenho problema nenhum com quem... Eu tenho muitos amigos que não querem saber de rolê de igreja, não tem problema nenhum. E a gente se dá muito bem. E a gente troca ideia, a gente conversa. Eu não sou chato. E nunca vou ser. Não tô aqui para encher teu saco. Eu tô aqui para te dar um panorama de como eu vivo a minha vida, que às vezes não é o melhor jeito, mas às vezes funciona. E tem algumas coisas que eu aplico na minha vida, princípios, valores, que fazem sentido para a minha vida. E que podem fazer sentido para você. Aí você vai olhar e vai dizer assim, Gabriel, eu não consigo. Gabriel, não sei como fazer. Eu não tenho coragem para sair daqui onde eu tô. Eu não tenho coragem para largar meu emprego. Eu não tenho coragem para empreender. Eu não tenho coragem para gerar resultado. Eu também. Tem muitos momentos que eu olho e digo assim, porra, de novo, mano. Você tá com medo do quê? Você está abandonando o básico que você fazia, que era o feijão com arroz, para te dar resultado, porque daí você está preguiçoso, porque você já chegou tá chegando no nívelzinho legal, que as pessoas olham para você e acham que você é o bichão, e aí você tá, pô, como assim? Cadê a coragem? A vida acontece para quem tem coragem. Então, você vai olhar e vai dizer, Gabriel, eu não consigo. Eu tô aqui para te lembrar que você consegue, tá? Então se inscreva aqui no canal, que isso tenha servido para você. Se inscreve no canal, deixa o teu joinha aqui para que avance esse negócio. Eu gravo aqui sem pretensão. Sem pretensão, não quero ficar famoso no YouTube. Se acontecer, show de bola, tô atraindo isso também. Mas não é uma pretensão ficar cagando regra para as pessoas. Eu tô aqui para mostrar para você que é possível, que dá sim para avançar, para crescer, para ser alguém que você primeiro precisa ser. Para daí você começar a ter. Porque isso é fé. Fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Então, se fé é a certeza do que eu não vejo, você pode começar com qualquer empresário, ele vai falar a mesma coisa para você. Eu não via, mas eu tinha fé. Eu tinha certeza que ia dar certo. Por quê? Porque a certeza daquilo que eu não vejo é eu crer que eu preciso revelar aquilo que já é meu, aquilo que já está na minha história, já está escrito, já está lá, já está pronto, é o meu futuro. Agora eu só revelo isso porque eu primeiro preciso ser. Então eu me comporto como quem já tem. Pronto. Esse é talvez o grande sentido da vida, o grande sentido de dar certo. Cara, é isso. Uma pessoa que deu certo é uma pessoa que não parou no meio do caminho quando deu errado, pô. Você pode pegar qualquer pessoa que deu certo, muita coisa deu errado, ela só não parou, porque ela tinha certeza que ia dar certo. Pronto. Se eu não me engano, é o Thomas que fala, o inventor da lâmpada. Eu não errei 10 mil vezes antes de fazer energia, a lâmpada. Eu só encontrei 9 mil jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Uma delas deu certo. Pronto. Entendeu? Ah, eu não consigo. Tô aqui para te lembrar que você consegue. Tamo junto.